O Rio de Janeiro do começo do século XX não é só cartão postal. É porto, é poeira, é bonde rangendo nos trilhos, é o cheiro de maresia misturado com carvão. É gente espremida entre morro e asfalto. E é também um tipo de espetáculo que começa a tomar conta das tardes. O futebol. Ainda não é esse produto embalado, com contrato, empresário e gramado perfeito. É um jogo que cresce no improviso, na vaidade dos clubes, na disputa de bairro, na conversa atravessada de arquibancada. E, no meio desse mundo que está aprendendo a se levar a sério, nasce em 2 de fevereiro de 1905 um garoto chamado Fausto dos Santos. O nome Fausto parece coisa de romance, mas a vida dele vai ser de carne, osso e choque. Um defensor, zagueiro, daqueles que não aparecem na fotografia do gol, mas aparecem na memória do atacante que tentou passar e não passou. E para entender como um zagueiro vira assunto, amado por uns, temido por muitos, vigiado por quase todos, é preciso sentir o clima do futebol carioca quando ele ainda era oficialmente amador. Amador no papel, porque na prática o Rio já tinha aprendido cedo que talento custa. Custa dinheiro, custa favor, custa emprego arranjado, custa ajuda por fora, custa promessa. O clube oferece uma colocação num comércio, um cargo numa repartição, uma gratificação disfarçada. O jogador oferece o corpo, a reputação e a tarde de domingo. E oferece também algo que não se mede: a capacidade de impor respeito. É aí que a figura do zagueiro ganha um peso quase político. Ele é a fronteira. A linha de defesa não é só uma faixa do gramado. É um território. Quem manda ali, manda no jogo. Fausto cresce num Rio em transformação, com reformas urbanas que empurram gente, abrem avenidas, derrubam cortiços, reorganizam a cidade à força. O futebol acompanha esse movimento. Sai dos espaços mais fechados, mais de elite, e vai se espalhando, ganhando corpo popular, ganhando barulho. Os campos nem sempre são tapetes. Muitas vezes são terrenos duros, irregulares, com poeira levantando a cada arrancada. A bola não é sempre previsível. O chute não é sempre limpo. E o contato é parte do idioma. O garoto que vai virar Fausto dos Santos aprende cedo que, para sobreviver nesse ambiente, não basta saber chutar. É preciso ler o jogo, antecipar, entender o atacante pelo jeito de correr, pelo olhar, pelo tronco inclinado antes do drible e, sobretudo, é preciso ter presença. Zagueiro sem presença vira convite, zagueiro com presença vira aviso. A formação de um defensor, naquela época, não passa por academia, fisiologia, análise de vídeo. Passa por repetição e por rua. Passa por jogar em campo menor, por disputar bola com gente mais velha, por cair e levantar sem ninguém parar o jogo. Passa por aprender a dividir sem pedir desculpa. E por aprender a dividir sem perder a cabeça. Porque perder a cabeça no futebol carioca custa caro, custa suspensão, custa manchete, custa a fama de problema. Fausto vai se moldando nesse equilíbrio difícil. Técnica e temperamento. O gesto do zagueiro é econômico. Ele não pode errar o tempo. Um carrinho atrasado vira pênalti, vira confusão, vira briga generalizada. Um bote precipitado abre corredor, e corredor, para atacante bom, é sentença. Então o zagueiro de elite é aquele que parece duro sem ser descontrolado, que intimida sem se desorganizar, que faz o adversário pensar 2 vezes antes de tentar a jogada. No fim dos anos 1920, o futebol do Rio vive uma espécie de febre organizada. Os clubes já têm sedes, já têm conselheiros, já têm jornais acompanhando o treino, já tem torcida que se reconhece como torcida. O estádio vira ritual. A semana vira espera. E o domingo vira julgamento público. O jogador entra em campo e, junto com ele, entra o bairro, entra a classe social, entra a rivalidade, entra a honra. Um zagueiro nesse cenário é quase um guarda de fronteira. Se ele falha, não é só um gol. É humilhação. É nesse caldo que Fausto começa a se destacar. Não como promessa delicada, dessas que encantam com drible, mas como peça de sustentação, um homem de defesa. Um nome que circula porque cumpre uma função que todo mundo entende: impedir, cortar, proteger. E, quando necessário, impor medo. Medo é uma palavra feia, mas no futebol daquela época, ela é moeda. Atacante que entra sem medo joga solto. Atacante que entra com medo joga travado. E o zagueiro que consegue plantar essa semente antes mesmo do primeiro choque já ganhou meio jogo. Fausto constrói essa reputação com o corpo e com a postura. Não é só a pancada. É o jeito de se colocar, a forma de encarar, a maneira de ocupar espaço como se dissesse: daqui você não passa. O futebol carioca, no entanto, não é um ringue sem regras. Existe uma moral em torno do jogo limpo, do espírito esportivo, do comportamento digno.
A imprensa adora esse vocabulário. Dirigente adora esse vocabulário, porque ele serve como instrumento de controle. O jogador pode ser bom, pode ser decisivo, mas precisa caber numa moldura. Obediente, grato, discreto. E aí nasce uma tensão que vai acompanhar Fausto desde cedo. Ele é disciplinado no gesto técnico, mas não é dócil no temperamento. Ele quer respeito. E respeito naquele mundo nem sempre é dado. Muitas vezes é exigido. A ascensão de um zagueiro como ele não acontece num único jogo, num único lance. Acontece em sequência. Um domingo, ele neutraliza um atacante conhecido. No outro, ganha quase todas pelo alto. No outro, sai de campo com a camisa rasgada e a torcida falando dele como se fosse um símbolo. O nome vai se fixando. E quando o nome se fixa, o jogador deixa de ser só atleta. Vira personagem. E personagem, no Rio, é coisa séria. O jornal não descreve apenas o que aconteceu. Ele sugere o que aquilo significa. Um zagueiro duro pode ser exaltado como valente, como homem de fibra, como defensor da honra do clube. Mas pode ser pintado como violento, como desordeiro, como ameaça ao bom espetáculo. Depende do resultado, depende do adversário, depende do humor do cronista, depende principalmente de quem tem poder para contar a história. Fausto entra nesse palco num momento em que o futebol ainda está definindo quem manda. O clube manda? O dirigente manda? O árbitro manda? A liga manda? A torcida manda? O jogador manda? Na teoria, o jogador é amador, quase um convidado. Na prática, sem ele não há renda, não há prestígio, não há manchete. E isso dá ao jogador uma força que assusta. Assusta porque é uma força sem contrato claro, sem proteção clara, sem mediação clara. É uma força bruta, como o próprio jogo. A linha de defesa, para Fausto, vira o lugar onde ele pode ser soberano. Ali, a hierarquia muda. O conselheiro engravatado não entra. O cronista não entra. O dirigente não entra. Entra o atacante. Entra a bola. Entra o risco. E ali, naquele retângulo de grama e terra, o zagueiro decide com o corpo. Decide com o tempo. Decide com a coragem. E decide também com o orgulho. Orgulho é combustível e é veneno. Um zagueiro orgulhoso não aceita ser driblado como se fosse nada. Não aceita ser provocado. Não aceita que o adversário faça graça na sua frente. E o futebol carioca é cheio de provocação. Tem atacante que fala, que aponta, que sorri, que tenta tirar o defensor do sério. Porque sabe que, se o zagueiro perde a cabeça, perde o jogo e perde a reputação. Fausto, ainda jovem, vai sendo testado nesse laboratório de nervos. Cada clássico é uma prova. Cada jogo grande é uma vitrine. E o Rio adora vitrine. Adora transformar partida em evento social. Adora transformar jogador em assunto de mesa de bar, de bonde, de fila. O futebol vira conversa cotidiana. E quando vira conversa cotidiana, a fama pode crescer rápido. Rápido demais. No fim dos anos 1920, ele já é visto como um defensor de referência. Um zagueiro que se impõe. Um zagueiro que dá segurança. Um zagueiro que, quando está em campo, o time parece mais alto, mais pesado, mais difícil de atravessar. E isso é precioso num futebol em que a organização tática ainda está se consolidando, em que as equipes oscilam, em que o improviso decide muito. O zagueiro que organiza, que orienta, que corta o perigo antes de virar incêndio, vale ouro. Mas ouro, naquele tempo, é um metal que todo mundo quer esconder, porque o amadorismo oficial não combina com pagamento aberto. Então o valor do jogador vira um jogo de sombras. Ajuda aqui, favor ali, promessa acolá. E o atleta fica no meio, tentando garantir o próprio sustento e o próprio futuro num sistema que prefere que ele pareça grato, não profissional. O jogador é cobrado como profissional. Treino, disciplina, resultado. Mas tratado como amador, sem garantias, sem estabilidade, sem voz. Fausto vai se destacando justamente quando essa contradição começa a ficar insustentável. O futebol cresce, a renda cresce, a pressão cresce. E o corpo do jogador vira ferramenta de trabalho cada vez mais exigida. Só que ainda não existe a cultura de proteção ao corpo. Lesão é contusão. Dor é incômodo. Joga-se com dor. Joga-se mancando. Joga-se no sacrifício. E o zagueiro, por definição, joga no choque. O choque é o ofício. A imagem dele em campo, a tal presença, não nasce do nada. Ela é construída em cada dividida em que ele não recua. Em cada bola aérea em que ele sobe como se o céu fosse dele. Em cada lance em que ele escolhe o risco certo. Nem covarde, nem inconsequente. E quando o público percebe isso, começa a esperar isso. A torcida não quer apenas que ele jogue bem. Quer que ele seja ele. Quer que ele represente uma ideia de força. E aí mora uma armadilha. Porque,
Quando o jogador vira símbolo de força, qualquer gesto de humanidade vira fraqueza. Qualquer recuo vira suspeita. Qualquer tentativa de jogar com mais calma vira moleza. O zagueiro fica preso numa persona. E a persona cobra juros. Fausto, nesse período de formação e ascensão, aprende também a lidar com o teatro do futebol. O teatro do túnel, do vestiário, do aquecimento. O teatro do olhar atravessado antes do apito inicial. O teatro do capitão que vai ao árbitro. Do dirigente que observa da tribuna. Do repórter que anota. O futebol carioca é um palco em que a reputação se constrói tanto no lance quanto no rumor. E rumor, no Rio, corre mais rápido que a bola. Um zagueiro pode ser chamado de leal num domingo e de perigoso no outro. Pode ser exaltado como muralha e, na semana seguinte, acusado de excesso. A fronteira entre valentia e violência é fina. E ela não é desenhada apenas pelo que acontece em campo, mas por quem está contando. Fausto vai se tornando conhecido justamente por caminhar nessa linha estreita. Ele é celebrado porque resolve, porque protege, porque intimida. Mas, ao mesmo tempo, ele carrega um temperamento que não se encaixa com facilidade na etiqueta que os clubes gostariam de impor. O clube quer o atleta como patrimônio, quer que ele seja eficiente e silencioso, quer que ele aceite punição sem reclamar, quer que ele entenda que a instituição é maior. Só que o jogador, quando sente que é ele quem apanha, ele quem corre, ele quem arrisca a perna, começa a achar que também é maior do que dizem. No fim dos anos 1920, o futebol do Rio é um mundo de ligas, regulamentos, disputas políticas entre entidades, brigas por calendário, por mando de campo, por reconhecimento. O jogador muitas vezes é peça nesse tabuleiro, e o zagueiro, por ser o homem do choque, vira também o homem do limite. Ele é o primeiro a ser apontado quando o jogo esquenta, o primeiro a ser acusado quando a partida vira guerra, o primeiro a ser usado como exemplo quando a liga quer mostrar autoridade. Fausto, ao consolidar seu nome, passa a ser observado com lupa, não apenas pelo que faz, mas pelo que pode fazer. Um defensor temido carrega uma fama que antecede o lance. E fama antecedendo o lance muda o lance. O atacante cai e o árbitro já pensa: foi falta? O cronista já pensa: foi maldade? O dirigente já pensa: isso vai dar problema? A reputação vira uma sombra que acompanha o jogador. E, ainda assim, ele cresce? Cresce porque o futebol carioca valoriza o homem que aguenta a pressão. Cresce porque, em jogos grandes, é o defensor que segura o resultado. Cresce porque, quando o time está acuado, é ele quem dá o primeiro corte, o primeiro alívio, o primeiro grito. O zagueiro organiza o pânico. E isso, para quem está na arquibancada, é quase um consolo físico. Alguém está lá embaixo segurando a onda. A cidade, nesse período, vive um contraste permanente. De um lado, modernidade. Rádio começando a ganhar espaço, cinema, novas formas de consumo, a ideia de um Brasil urbano. De outro, precariedade. Trabalho duro, desigualdade, violência cotidiana. O futebol vira uma válvula e um espelho. E o zagueiro como Fausto vira uma figura que encarna uma espécie de justiça direta. Aqui não. Aqui você não passa. Aqui tem limite. Essa ideia de limite é sedutora, porque o futebol, para muita gente, é o lugar onde se pode impor limite a alguém que, fora dali, talvez nunca fosse limitado. No campo, o craque pode ser parado. O rico pode ser vaiado. O arrogante pode ser derrubado. E o zagueiro é o agente dessa inversão. Ele é o homem que diz não com o corpo. Mas dizer não com o corpo tem custo. O corpo sente. O corpo acumula pancada. O corpo guarda memória em forma de dor. E naquela época, o corpo do jogador é tratado como se fosse inesgotável. Não há uma rede de proteção, não há um plano de carreira, não há um depois. O depois é uma névoa. E, para um atleta que quer respeito agora, o futuro é um luxo abstrato. Fausto, ao se firmar, entra também numa cultura de vestiário em que a masculinidade é provada o tempo todo. O jogador que reclama de dor é visto como fraco. O jogador que evita dividida é visto como covarde. O zagueiro, então, tem que ser o mais duro. E quando ele é o mais duro, vira referência. E quando vira referência, vira alvo. Os atacantes passam a querer vencê-lo. Não apenas marcar gol, mas vencê-lo. Driblar Fausto vira troféu. Passar por ele vira manchete. E isso aumenta a tensão em cada duelo. Porque o zagueiro sente que não está defendendo só o gol. Está defendendo o próprio nome. E nome, no futebol carioca, é capital. A ascensão dele se dá nesse ambiente de competição feroz, em que o jogo é bonito e brutal ao mesmo tempo. Bonito porque há talento, há improviso, há genialidade. Brutal porque há choque, há provocação, há uma ética de não levar desaforo. E o árbitro, muitas vezes, é uma figura solitária tentando controlar 22 homens e uma multidão.
O apito é pequeno diante do barulho. Fausto aprende a jogar com o apito e contra o apito. Aprende a medir o que dá para fazer sem ser expulso, sem ser suspenso, sem virar bode expiatório. Aprende a usar o corpo como ferramenta de persuasão. Um ombro aqui, um toque ali. Uma chegada firme que não é exatamente falta, mas é recado. O zagueiro experiente sabe que o jogo tem camadas, e ele joga em todas. E, enquanto ele se firma, o futebol carioca vai se tornando mais sério, mais organizado, mais lucrativo. A arquibancada cresce. A imprensa cresce. A pressão cresce. O jogador passa a ser cobrado como celebridade e tratado como funcionário informal. Essa contradição vai apertando como um nó. Fausto, nesse começo, ainda está no lado luminoso da história. O lado da ascensão, do reconhecimento em campo, da construção da fama. Ele é o homem da linha de defesa, o homem que transforma a área em território proibido, o homem que dá ao time uma espinha dorsal. E isso, num futebol que ainda está se definindo, é poder. Poder que não vem com manual. Poder que não vem com proteção. Poder que atrai aplauso e atrai punição. Porque, quanto mais ele se impõe, mais ele desafia a ideia de que o jogador deve ser apenas peça obediente. Um zagueiro que impõe respeito impõe também personalidade. E personalidade, para dirigente, é sempre um risco. O Rio, com seus bondes, seus jornais, seus cafés, suas rodas de conversa, vai aprendendo a pronunciar esse nome com uma mistura de admiração e cautela. Fausto dos Santos. Um defensor que não pede licença. Um defensor que faz da linha de defesa uma fronteira real. E quando a fronteira é real, todo mundo quer testá-la. É assim que começa a se formar a lenda. Não a lenda do artilheiro, do driblador, do artista. A lenda do guardião. Do homem que segura o mundo por alguns metros de grama. Do homem que, ao dominar o espaço mais perigoso do campo, começa a descobrir que o perigo não está só ali. Porque, fora das 4 linhas, existe outra fronteira, mais invisível, mais cruel, entre ser celebrado e ser tolerado, entre ser necessário e ser descartável. E Fausto, ainda no auge da juventude, ainda construindo seu nome, já caminha com um pé em cada lado dessa linha. Em campo, ele manda. Fora dele, ele começa a sentir que mandam nele. E essa sensação, para um homem orgulhoso, não passa em branco. Ela fica, ela fermenta, ela promete tempestade. O auge de um zagueiro, no Rio daqueles anos, não é uma medalha pendurada no peito, é um silêncio. É quando o atacante mais famoso da cidade recebe a bola, levanta a cabeça, vê o espaço e decide tocar para trás. É quando a arquibancada percebe antes do lance que ali, naquela faixa de gramado, existe um dono, e o dono não precisa correr muito, basta estar. Fausto chega a esse ponto como quem chega a uma esquina perigosa, sabendo o caminho, mas sem saber quem vai estar esperando. Porque o futebol carioca do fim dos anos 1920 e começo dos 1930 é isso. Uma esquina. De um lado, o amadorismo com sua pose de cavalheirismo, seus estatutos cheios de palavras bonitas, seus dirigentes que falam em educação e disciplina, como se estivessem administrando um colégio interno. Do outro, a realidade. Renda de bilheteria, torcida organizada no grito, jornal vendendo exemplar com manchete de segunda-feira e jogador virando patrimônio. Só que patrimônio sem escritura, sem seguro, sem direito de reclamar. O estádio nesses domingos tem cheiro próprio, madeira úmida das arquibancadas, poeira levantada pelo sapato, suor que não é só do campo, é da multidão. O sol do Rio não ilumina, ele acusa. Ele deixa tudo mais nítido. A camisa branca fica encardida rápido, a meia cai. A chuteira, pesada, parece feita para durar mais que o pé. E a bola não é essa esfera perfeita de hoje. Ela tem costura, tem personalidade, às vezes vem mais leve, às vezes vem como pedra. Quando chove, ela encharca e vira um tijolo voando. E é com esse tijolo que Fausto trabalha. Zagueiro, naquele tempo, não é só o homem que tira a bola, é o homem que organiza o medo, porque o ataque vem em ondas. E o time, muitas vezes, não tem a compactação, a cobertura, a engrenagem que o futebol moderno exige. A defesa é mais exposta. O espaço entre linhas é maior. O drible é mais frequente. O duelo é mais individual. E aí o zagueiro vira juiz de fronteira. Decide quem entra e quem volta. Fausto, já reconhecido como referência, passa a ser procurado pelo jogo grande. O jogo grande procura esse tipo de jogador como se procura um cadeado bom para uma porta frágil. E o jogo grande no Rio tem nome e sobrenome. Clássico. Clássico é cidade dividida. É bonde lotado com gente de camisa por baixo do paletó. É vendedor ambulante na porta do estádio.
É a aposta feita no bar, com copo americano batendo no balcão. É o sujeito que não vai ao jogo, mas compra o jornal no dia seguinte como se tivesse ido. E o jornal, nesse período, é quase um segundo árbitro. Ele não apita, mas sentencia. Ele escolhe adjetivo. Ele escolhe quem foi valente e quem foi desleal. Ele escolhe se a dividida foi firme ou criminosa. E para um zagueiro como Fausto, o adjetivo é destino. Porque o zagueiro vive num paradoxo. Se ele não chega duro, dizem que ele não impõe respeito. Se ele chega duro demais, dizem que ele estraga o espetáculo. E o espetáculo naquele momento está virando negócio. Um negócio ainda sem contrato formal para o jogador, mas com muita formalidade para puni-lo. Fausto entra em campo carregando essa contradição como quem carrega uma mala pesada. Dá para andar, mas cansa. E ele não é um defensor qualquer. Ele tem leitura, tem tempo, tem aquele senso de antecipação que faz o atacante parecer lento. O atacante pensa que vai receber no espaço. E quando a bola chega, Fausto já está lá, corpo colocado, quadril firme, ombro pronto. Não é só pancada, é geometria, é ângulo. É saber que se você fecha a linha de passe, o adversário se desespera e tenta o drible. E aí o drible vira risco. O público, claro, não descreve assim. O público simplifica. O público diz: ele é uma muralha. E muralha, no imaginário popular, não é delicada. Muralha é pedra. Muralha é impacto. Muralha é o som seco do choque que ecoa até na arquibancada. Só que, quanto mais Fausto vira muralha, mais ele vira alvo de duas forças ao mesmo tempo. A primeira é o atacante que quer derrubá-lo simbolicamente. A segunda é o dirigente que quer domesticá-lo socialmente. O atacante tenta com o corpo e com a língua, porque provocação é ferramenta antiga. Um comentário no ouvido, um empurrão disfarçado na cobrança de escanteio, um sorriso depois de uma falta. O objetivo é simples: tirar o zagueiro do lugar, fazer o zagueiro esquecer o tempo e virar só impulso. E Fausto, orgulhoso, não gosta de ser tratado como peça de teatro. Ele quer respeito. E respeito, no campo, é uma moeda que se cobra na hora. O dirigente tenta de outro jeito. Ele tenta com regulamento, com ameaça de suspensão, com conversa de corredor, com recado mandado por intermediário. O clube precisa de você, mas você precisa se comportar. É sempre assim. O clube precisa do jogador para ganhar, mas exige que o jogador se comporte como se estivesse pedindo favor por existir. E no meio disso tudo, o futebol carioca vai ficando mais rápido, mais físico, mais exigente. A preparação ainda é rudimentar, mas a cobrança já é moderna. Treino mais frequente, viagem, jogo em sequência, campo pesado. E o corpo do zagueiro que vive de choque começa a pagar pedágio. Fausto, no auge, é aquele tipo de defensor que muda o comportamento do adversário antes mesmo do primeiro carrinho. O atacante entra com a bola e já calcula: se eu for por ali, vou apanhar. E esse cálculo muda o jogo, muda o ritmo, muda a coragem, muda até a estética. Porque o futebol bonito precisa de liberdade. E a defesa boa tira a liberdade. É por isso que, quando Fausto está em campo, a torcida do próprio time sente uma espécie de segurança primitiva, como se alguém estivesse guardando a porta de casa. E a torcida adversária sente raiva. Raiva porque o jogo não flui. Raiva porque o craque não aparece. Raiva porque o domingo que era para ser festa vira frustração. E frustração, em arquibancada, vira grito, vira xingamento, vira pressão no árbitro. O árbitro, coitado, é um homem sozinho com um apito e uma autoridade que depende da crença coletiva. Se a multidão decide que ele não manda, ele não manda. E naquele rio, a multidão muitas vezes decide. Então o árbitro tenta controlar o jogo pelo que ele consegue controlar. Os símbolos. Cartão ainda não é o sistema que se conhece hoje. A disciplina passa por expulsão, por relato em súmula, por julgamento posterior. E o julgamento posterior é terreno fértil para a política, para a influência, para moralismo. Para exemplo, Fausto, por ser famoso e por ser temido, vira candidato natural a exemplo. Há jogos em que a bola parece secundária. A bola rola sim, mas o que se sente é outra coisa. Um duelo de reputações. O atacante quer provar que é artista. O zagueiro quer provar que é soberano. E o público quer sangue simbólico. Quer ver alguém ganhar a disputa de homem para homem. Quer ver quem manda. Fausto manda com o corpo, mas também manda com a postura. Ele não é o zagueiro que se esconde. Ele aparece. Ele fala. Ele orienta. Ele aponta. Ele chama o companheiro. Ele reclama quando acha que foi falta. Ele não aceita ser tratado como figurante. E isso, para um ambiente que ainda carrega o ranço de que jogador deve ser agradecido, é perigoso. Porque o jogador que fala demais vira insolente. O jogador que reage vira indisciplinado. O jogador que se impõe vira problema. E, ao mesmo tempo,
é esse mesmo jogador que ganha jogo, que segura resultado, que dá título, que vira manchete quando convém. A consagração de um defensor, nesse período, não vem só de troféu, vem de ser citado, de ser lembrado, de ser temido. E Fausto é lembrado como alguém que transforma a área em território hostil. A área, que para o atacante é promessa de glória, para ele é zona de controle. Ali, ele decide se o atacante vai sair inteiro ou vai sair pensando 2 vezes antes de tentar de novo. Só que o futebol carioca, nessa virada de década, está ficando mais exposto ao olhar público. O rádio começa a entrar na vida das pessoas com uma força nova. A narração transforma o jogo em drama ao vivo, em voz que atravessa sala, bar, esquina. E a voz do rádio precisa de personagens, precisa de heróis e vilões, precisa de tipos. O zagueiro duro vira personagem perfeito. É fácil de pintar como guardião ou como carrasco. E Fausto, com sua intensidade, oferece material. A imagem pública dele vai se construindo como uma fotografia tremida. Um pouco de admiração, um pouco de medo, um pouco de reprovação. E isso é o preço do estilo, porque o estilo dele não é neutro. Ele não é o defensor que só joga. Ele joga com presença. E presença, no futebol, é política. Nos jogos decisivos, essa política fica mais clara. Um lance na defesa pode valer mais que um gol, porque ele muda o humor do estádio. Um corte providencial vira rugido. Um choque mais forte vira tumulto. E o tumulto, às vezes, é o que o time quer, porque o tumulto quebra o ritmo do adversário. O tumulto faz o craque pensar em se proteger em vez de criar. O tumulto faz o árbitro hesitar. O tumulto faz a torcida entrar no jogo como se fosse um jogador a mais. Mas o tumulto também tem custo. E o custo, quase sempre, cai no colo do zagueiro. Fausto vive esse auge como quem vive numa corda esticada. Ele precisa ser duro para ser ele. Precisa ser firme para manter a reputação. Precisa impor respeito para que o adversário não cresça. Só que cada gesto firme pode ser interpretado como excesso. E cada excesso pode virar punição. E cada punição pode virar manchete. E cada manchete pode virar rótulo. O rótulo é perigoso porque ele antecede o homem. Ele chega antes do jogador no estádio. Ele entra no vestiário. Ele entra na conversa do dirigente. Ele entra no julgamento da liga. E quando o rótulo se instala, o jogador passa a ser visto não pelo que faz, mas pelo que esperam que ele faça. O auge, então, é também o começo do cerco. E há outro elemento, mais silencioso, que acompanha Fausto nesse período. O corpo. O corpo do zagueiro é um arquivo. Cada dividida deixa uma anotação. Um tornozelo que incha, um joelho que reclama, um ombro que perde mobilidade, uma costela que dói ao respirar fundo. E naquela época, o tratamento é improviso. Um massagista com mãos fortes, um linimento que arde, uma faixa apertada, um conselho de aguenta. O jogador aguenta porque precisa, porque se não aguenta, perde lugar. E perder lugar, num futebol que ainda não garante nada, é perder sustento. Então ele joga. Joga com dor. Joga com raiva. Joga com orgulho. E o orgulho, de novo, é combustível e veneno. Porque o orgulho faz o zagueiro não recuar. Mas também faz o zagueiro reagir quando se sente desrespeitado. E o futebol carioca é um ambiente em que o desrespeito é parte do jogo. Não só entre jogadores. Entre jogador e árbitro. Entre jogador e dirigente. Entre jogador e imprensa. A imprensa, especialmente, tem um papel ambíguo. Ela precisa do espetáculo para vender. Precisa do drama. Precisa do personagem. Mas também se coloca como guardiã da moral esportiva. Ela elogia o bril e condena a violência. Ela exalta o homem de fibra e critica o desordeiro. E muitas vezes faz as duas coisas com a mesma pessoa, dependendo do dia. Fausto, no auge, é esse tipo de figura que não cabe numa coluna só. Ele é útil demais para ser descartado facilmente, mas incômodo demais para ser celebrado sem ressalvas. E isso cria uma tensão permanente. Ele é necessário, mas vigiado. Nos bastidores, o futebol do Rio está fervendo com disputas de poder. Ligas, federações, clubes, dirigentes. A transição para o profissionalismo começa a rondar como uma tempestade anunciada. Alguns querem modernizar, outros querem manter o controle do jeito antigo, porque o amadorismo, com toda a hipocrisia, dá ao clube uma vantagem. Ele pode pagar por fora e, ao mesmo tempo, exigir submissão por dentro. O profissionalismo, em tese, daria ao jogador uma condição mais clara, mas também traria novas formas de controle. Contrato, cláusula, punição formal, obrigação. E Fausto está no meio dessa virada como um símbolo involuntário. Um jogador de alto nível, com personalidade forte, num sistema que está tentando decidir se o atleta é empregado, artista, soldado ou propriedade. Em campo, ele continua sendo a fronteira.
A linha de defesa como faixa de soberania, ele marca com o corpo e com a cabeça. Ele escolhe quando subir, quando recuar, quando dar o bote. Ele sabe que o atacante quer o drible, quer o aplauso, quer a humilhação do defensor. E ele não dá esse prazer. Ele fecha o espaço. Ele encurta. Ele obriga o adversário a jogar para o lado, a cruzar de longe, a tentar a sorte. E quando a bola vem pelo alto, aí é território de zagueiro. O salto não é só físico, é psicológico. Subir numa bola aérea é declarar: essa bola é minha. E se você perde 2 vezes. Perde a bola e perde o respeito. Fausto, no auge, ganha muitas dessas, e cada uma delas é um recado para o jogo inteiro. O recado chega até o banco, chega até a tribuna, chega até o vestiário adversário, e chega até a rua, na conversa de segunda-feira, porque o futebol no Rio não termina no apito final. Ele continua no bonde, no trabalho, no bar, na fila do pão. Ele vira narrativa coletiva. E nessa narrativa, Fausto é contado como o zagueiro que impõe medo. Só que medo, quando vira fama, vira também justificativa para a perseguição. Porque se ele é perigoso, qualquer lance vira suspeito. Se ele é temido, qualquer choque vira intenção. Se ele é duro, qualquer falta vira maldade. E o próprio jogador sente isso. Sente que o árbitro chega mais rápido nele. Sente que o adversário cai e olha para o juiz antes mesmo de sentir dor. Sente que a arquibancada adversária já grita: expulsa! Antes do apito. Sente que a margem de erro diminui. A margem de erro de um zagueiro já é pequena por natureza. Um atacante pode errar 3 dribles e acertar um. Um zagueiro erra um bote e toma gol. E para um zagueiro com fama de duro, a margem é menor ainda. Ele não pode errar o tempo e não pode errar o tom. Tem que ser firme, mas dentro do aceitável. Só que o aceitável é elástico. E quem estica esse elástico não é o jogador. Há um tipo de cena recorrente nesses jogos grandes. A bola sai pela lateral. O jogo para por 1 segundo. E os jogadores se aproximam como se fossem conversar. Não é conversa. É medição. É ameaça velada. É o atacante dizendo: hoje eu passo. É o zagueiro dizendo: tenta. E o árbitro olhando de longe, fingindo que não vê. Porque se ele intervém em tudo, ele perde o controle do jogo. Então ele escolhe. E ao escolher, ele cria ressentimento. Fausto, com seu temperamento, não é homem de engolir ressentimento com facilidade. Ele guarda. Ele devolve. Às vezes devolve no lance seguinte, às vezes devolve na palavra, às vezes devolve no olhar. E isso alimenta a imagem pública dele como alguém que vive no limite. Mas é justamente esse limite que o torna tão valioso em campo. Porque o futebol carioca, apesar do discurso de cavalheirismo, é um futebol de confronto. Um futebol em que a torcida quer ver o time se impor, quer ver raça, quer ver briga no sentido simbólico, quer ver o adversário desconfortável. E o zagueiro é o instrumento mais direto disso. Então Fausto vira uma espécie de termômetro do jogo. Se ele está tranquilo, o time está organizado. Se ele está nervoso, o jogo está pegando fogo. E quando o jogo pega fogo, tudo pode acontecer. Gol de bola parada, confusão, expulsão, invasão de campo, julgamento na liga, manchete moralista. O auge dele, portanto, é um auge sob tensão constante. Ele é celebrado e, ao mesmo tempo, é colocado sob suspeita. Ele é o homem que dá segurança e o homem que pode complicar. E essa ambiguidade começa a colar nele como suor que não seca. E há também a questão do status social do jogador. O futebol está virando espetáculo de massa, mas o jogador ainda é visto por muitos dirigentes como alguém que deve gratidão eterna por vestir a camisa do clube. A camisa, para o dirigente, é símbolo sagrado. Para o jogador, é também trabalho. Só que dizer isso em voz alta é quase blasfêmia naquele ambiente. Fausto, com orgulho, sente essa fricção. Ele sente quando é tratado como peça substituível. Sente quando é cobrado como profissional e recompensado como amador. Sente quando a moral é usada como chicote. E isso vai criando um desgaste que não aparece na tabela do campeonato, mas aparece no comportamento, na paciência curta, na reação mais rápida. O futebol, nesse período, não tem a mediação que hoje existe com comissões técnicas grandes, psicólogos, assessoria de imprensa, empresários. O jogador está exposto. Ele responde por si. Ele se defende como pode. E um zagueiro, acostumado a se defender com o corpo, tende a levar essa lógica para fora do campo também. No auge, Fausto é um nome que circula com força. Um nome que provoca conversa. Um nome que, quando escalado, muda o humor do adversário. E isso é consagração. Só que consagração, para um defensor, é sempre um pouco sombria. Porque ela vem do medo que ele inspira. E medo é sentimento instável. Pode virar respeito, pode virar ódio. E o ódio, no futebol, é combustível para campanhas. Campanhas de imprensa. Campanhas de bastidor.
campanhas de arquibancada. Um jogador pode ser transformado em símbolo do jogo violento, que precisa ser combatido. E quando o futebol começa a se profissionalizar, ele também começa a querer parecer mais civilizado, mais moderno, mais vendável. A violência, que sempre esteve ali, passa a ser um problema de imagem. Então o zagueiro duro vira bode expiatório perfeito, porque ele encarna, no corpo, aquilo que o futebol quer esconder no discurso. Fausto, no auge, ainda está ganhando essa batalha em campo, ainda está impondo sua lei na linha de defesa, ainda está sendo lembrado como referência, mas o cerco moral e disciplinar vai se fechando aos poucos, como uma sombra que cresce no fim da tarde. E a tarde, no Rio, tem esse jeito de enganar. O sol baixa, a luz fica dourada, a cidade parece mais calma. Mas é justamente nessa hora que o jogo fica mais nervoso. O cansaço aparece. A perna pesa, a dividida fica mais atrasada. O bote chega 1 segundo depois. E 1 segundo para um zagueiro é abismo. Fausto, que vive de tempo, sente o peso do tempo. Não o tempo do relógio, mas o tempo da era. O futebol está mudando. A cobrança está mudando. A tolerância está mudando. O que antes era valentia pode virar excesso com uma canetada. O que antes era resolvido no campo pode virar caso de tribunal esportivo. E o jogador, que sempre foi o corpo do espetáculo, começa a ser também o corpo a ser disciplinado. A fronteira que ele domina dentro do gramado começa a se repetir fora dele, de um jeito mais cruel. Dentro, ele decide. Fora, decidem por ele. Dentro, ele impõe respeito. Fora, exigem obediência. Dentro, ele é muralha. Fora, querem que ele seja vitrine, e vitrine não gosta de rachadura. No auge, Fausto ainda parece inteiro. Ainda parece invencível. Ainda parece aquele homem que faz o atacante recuar. Mas quem olha com atenção percebe sinais pequenos. A irritação mais rápida, a discussão mais longa, o gesto mais duro, a sensação de que ele está sempre a um passo de atravessar uma linha invisível. E essa linha invisível, no futebol carioca que se moderniza, é a mais perigosa de todas. Porque não está pintada no gramado, está pintada na reputação. E reputação, uma vez manchada, não se limpa com um corte providencial. Às vezes nem com um título. O auge, então, não é só o topo. É o momento em que a queda começa a ser possível. Não por falta de futebol, mas porque o futebol, ao redor dele, está mudando de pele. E a pele nova é mais apertada, mais moralista, mais burocrática. Ela não tolera bem o homem que vive de confronto. Fausto continua sendo a fronteira. Só que agora a fronteira não separa apenas ataque e defesa. Ela separa o ídolo do problema, e no Rio, essa distância pode ser de um lance, um único lance. Um choque um pouco mais forte. Uma reação um pouco mais orgulhosa. Um domingo em que o jornal decide que a história precisa de um culpado, e quando a história decide, ela não pede licença. Ela apenas escreve. E o nome do zagueiro, que antes era sinônimo de segurança, começa a carregar também outra coisa. A promessa de confusão. A promessa de punição. A promessa de que, com ele, o jogo nunca é só jogo, porque com Fausto, no auge, a linha de defesa não é apenas lugar. É declaração. É fronteira viva. E fronteira viva sempre atrai guerra. Quando o futebol decide mudar de pele, ele não avisa o zagueiro. Ele simplesmente aperta. Aperta o regulamento, aperta o discurso, aperta o olhar em cima de quem já vivia no limite. E de repente aquela firmeza que era virtude vira caso. A mesma dividida que ontem rendia aplauso, hoje rende relatório. A mesma cara fechada que ontem era personalidade, hoje vira insubordinação. O Rio entra nos anos 1930 com uma pressa estranha. A cidade cresce, o rádio ganha voz de dono, o jornal vira tribunal diário, e o futebol, que já era paixão, começa a ser também indústria. Só que é uma indústria improvisada, com cheiro de madeira velha e tinta fresca ao mesmo tempo. O estádio ainda tem arquibancada que range, mas a bilheteria já tem fila como se fosse cinema. O dirigente ainda fala em amadorismo, com a boca cheia de moral, mas já calcula renda, já negocia jogador como se negocia peça rara. E o jogador no meio sente o chão mudar sob a chuteira. Fausto, que sempre foi homem de fronteira, passa a viver outra fronteira. A que separa o que se tolera do que se pune. Dentro do campo, ele conhece as regras não escritas. Sabe quando o atacante está blefando, sabe quando o drible é só vaidade, sabe quando o corpo precisa falar mais alto. Fora do campo, as regras são outras. São de papel, são de ata, são de reunião fechada. E papel não tem memória de domingo. Não tem cheiro de suor, não tem a desculpa do calor, não tem a lógica do foi no calor do jogo. Papel só tem letra, e letra, quando quer, vira sentença.
A profissionalização começa a rondar como promessa e ameaça. Promessa porque, em tese, o jogador deixa de ser convidado e vira trabalhador reconhecido. Ameaça porque o clube, ao assumir que paga, também assume que manda. E manda com mais instrumentos. Contrato, multa, suspensão, afastamento. O que antes era chantagem moral. Você deve gratidão ao clube. Ganha forma jurídica, ganha carimbo, ganha prazo. E o futebol carioca, nesse período, é um campo minado de vaidades institucionais, ligas que brigam entre si, clubes que disputam poder, dirigentes que se tratam como aristocratas do esporte. A palavra disciplina vira senha. Disciplina para o jogador, claro. Para o dirigente, disciplina é sempre a dos outros. Fausto, com sua fama de zagueiro temido, vira peça valiosa demais para ser descartada e incômoda demais para ser deixada solta. É o tipo de jogador que ganha jogo e cria problema na mesma semana. E num ambiente que quer vender modernidade, o problema passa a ser perigoso, porque modernidade, naquele discurso, significa ordem, significa espetáculo limpo, significa arquibancada cheia sem confusão, significa manchete de vitória, não de pancadaria. Só que o jogo, na prática, continua sendo jogo de choque. O gramado não ficou mais macio porque alguém assinou um estatuto. A bola continua pesada quando chove. A chuteira continua dura. O corpo continua sendo ferramenta. E o zagueiro continua sendo o homem que impede o gol com o que tem. Tempo, leitura, ombro, quadril, coragem. A diferença é que agora existe uma vontade crescente de separar o que é coragem do que é violência. E essa separação, feita por quem não está dentro do lance, costuma ser injusta. A imprensa ajuda a construir essa nova moral. Ela precisa do drama, mas também precisa parecer civilizadora. Ela vende exemplar com a briga, mas escreve editorial condenando a briga. Ela exalta o jogo viril. E na linha seguinte, pede punição exemplar para o jogo bruto. E, quando escolhe um rosto para representar o excesso, escolhe o rosto que já está marcado pela fama. Fausto entra em campo e já entra com um julgamento prévio. O adversário sabe, o árbitro sabe, a arquibancada sabe. O atacante cai e, antes de sentir a dor, olha para o juiz como quem diz: é ele. E o juiz, pressionado por grito, por jornal, por dirigente na tribuna, começa a apitar com medo de parecer fraco, medo de perder o controle, medo de virar manchete também. E aí acontece uma coisa cruel. O zagueiro passa a ser punido não só pelo que faz, mas pelo que representa. Um carrinho que em outro jogador seria firme nele, vira maldoso. Uma discussão que em outro seria reclamação nele vira desacato. A margem de erro, que já era mínima, vira quase inexistente. O tribunal esportivo, esse lugar onde o futebol tenta se vestir de toga, ganha importância. Julgamentos, depoimentos, súmulas, testemunhos. E nesses julgamentos, o que vale não é só o lance, vale a reputação, vale o histórico, vale o já era esperado, vale o sempre foi assim. O jogador, que no campo é indivíduo, no tribunal vira personagem. E personagem é mais fácil de condenar. Fausto, orgulhoso, não é homem de baixar a cabeça com facilidade. Ele não tem o temperamento do atleta domesticado, aquele que aceita bronca como se fosse favor. Ele quer ser tratado como peça central, como profissional, como alguém que entrega resultado. E isso, num futebol que ainda carrega o ranço de hierarquia social, soa como afronta, porque o dirigente, muitas vezes, não quer apenas que o jogador jogue, quer que o jogador saiba o seu lugar, quer que o jogador agradeça, quer que o jogador sorria na foto, aperte mão, faça reverência. Quer que o jogador seja forte no campo e dócil no corredor. E Fausto é forte no campo. Dócil, não? A transição para o profissionalismo, no início dos anos 1930, não é uma linha reta, é uma briga. Briga de bastidor, briga de federação, briga de clube. Há quem defenda o profissionalismo como inevitável. Há quem o trate como ameaça à pureza do esporte. Mas essa pureza, todo mundo sabe, já estava manchada fazia tempo. O amadorismo brasileiro, especialmente nos grandes centros, era cheio de pagamentos por fora, empregos arranjados, ajudas discretas. O que muda é que, ao assumir o pagamento, o futebol assume também a necessidade de controlar a mão de obra. E controlar significa disciplinar. O jogador passa a ser cobrado como profissional. Treino, pontualidade, comportamento, rendimento. Mas a proteção ao jogador ainda é frágil. Não há estrutura médica como se conhece hoje. Não há estabilidade real. Um corpo quebrado pode significar fim. Um conflito com o dirigente pode significar ostracismo. E para um zagueiro que vive de choque, o corpo é relógio. Cada domingo dá corda e tira corda ao mesmo tempo. Fausto sente isso na carne. O zagueiro não envelhece devagar. Ele gasta.
O joelho que aguenta uma temporada começa a reclamar na seguinte. O tornozelo que vira uma vez vira duas. A costela que trinca não some da memória do corpo. E quando o corpo dói, o temperamento encurta. A paciência vira artigo de luxo. A reação fica mais rápida. O orgulho fica mais sensível. E aí o círculo se fecha. Mais dor, mais irritação, mais irritação, mais conflito, mais conflito, mais punição, menos estabilidade, menos estabilidade, mais pressão para provar valor. Mais pressão, mais risco de exagero. Um zagueiro vive de timing, mas a vida fora do campo não respeita timing. Ela atropela. Os clubes, nesse período, começam a tratar o elenco como patrimônio. Patrimônio que precisa render e patrimônio que precisa obedecer. A relação fica mais fria, mais contratual. Só que o contrato, muitas vezes, não é garantia para o jogador. É ferramenta para o clube. O clube tem mais poder, tem mais acesso à liga, tem mais voz na imprensa, tem mais influência no julgamento. O jogador tem o corpo. E o corpo, quando falha, não argumenta. Fausto, que sempre foi fronteira dentro do gramado, começa a ser empurrado para outra fronteira, a de quem está sempre sob observação. E viver sob observação muda o jeito de jogar. O zagueiro começa a hesitar. E hesitar, para zagueiro, é morte. Um segundo de dúvida, e o atacante passa um passo a menos e a bola entra. Então ele faz o que sempre fez. Mantém a firmeza. Só que agora a firmeza é lida como teimosia. Como desafio ao novo espírito do futebol. O espírito é palavra perigosa, porque ela serve para tudo. Serve para elogiar o craque que dribla com elegância e para condenar o defensor que corta com o corpo. Serve para dizer que o futebol precisa ser educado, como se o jogo fosse sala de aula, e para justificar punições que, no fundo, são políticas. O espírito no papel é sempre bonito. No campo, ele vira arma. E Fausto vira caso. Caso de disciplina, caso de comportamento. Caso de exemplo. O exemplo é sempre escolhido entre os mais visíveis. Ninguém faz exemplo com jogador desconhecido. Faz exemplo com quem tem nome, com quem tem torcida. Com quem punido vira recado para os outros. O recado é simples. O futebol está mudando, e quem não se adaptar vai pagar. Só que adaptar, para Fausto, não é apenas mudar um gesto técnico. É mudar uma identidade. Ele não é zagueiro de luva. Ele é zagueiro de presença, de imposição, de território. A linha de defesa, para ele, não é só posição. É domínio. E domínio, quando é contestado, provoca reação. Há também o jogo de bastidor entre clubes. Um jogador com fama de duro pode ser usado como argumento em disputa. Um clube reclama da arbitragem, outro reclama do jogo violento do adversário. A liga precisa mostrar autoridade. E no meio, o zagueiro vira peça de xadrez. Não porque ele queira, mas porque ele é útil como símbolo. O rádio amplifica tudo. A narração transforma um choque em épico ou em crime, dependendo do tom. A voz do locutor entra na casa das pessoas e cria imagem. E imagem, quando se fixa, é difícil de desmontar. O ouvinte não viu o lance. Ele ouviu. E ouvir é acreditar no narrador. O narrador descreve uma entrada duríssima. E pronto. O país inteiro imagina uma brutalidade, mesmo que no campo tenha sido um lance comum daquele tempo. E o tempo, esse detalhe que sempre some do julgamento, é fundamental. O futebol dos anos 1930 ainda é um esporte em que a proteção ao atacante é menor, em que o contato é mais aceito, em que a arbitragem tem outro padrão. Mas o futebol também está tentando se vender como moderno. E modernidade, para vender, precisa de narrativa de progresso. Precisa dizer, agora é diferente. E para dizer isso, precisa apontar o que é antigo. O antigo, muitas vezes, é o zagueiro duro. Fausto, então, passa a carregar o peso de ser visto como resquício de uma era que o próprio futebol ajudou a criar. Porque foram os clubes, as torcidas, os jornais que celebraram a valentia por anos. Foram eles que pediram raça, que aplaudiram o choque, que chamaram de muralha, o defensor que não deixava passar. E agora, quando convém, querem que a muralha vire vitrine. Querem que a muralha seja polida. Querem que a muralha peça desculpas por ser muralha. O zagueiro sente a hipocrisia. E hipocrisia, para um homem orgulhoso, é gasolina. Os conflitos disciplinares não são apenas sobre faltas. São sobre postura, sobre quem manda, sobre quem pode falar. O jogador que reclama com o árbitro é visto como insolente. O jogador que discute com o dirigente é visto como ingrato. O jogador que exige condição melhor é visto como mercenário. E, no entanto, o mesmo sistema que o chama de mercenário vive de dinheiro. Vive de bilheteria, de aposta, de jornal vendido, de rádio patrocinado. O dinheiro circula.
só não circula com transparência para quem corre. Fausto, em algum momento, deixa de ser apenas o defensor que resolve e passa a ser o defensor que dá trabalho. E dar trabalho é a etiqueta que mata a carreira. Porque o clube, quando quer, encontra justificativa para afastar. A liga, quando quer, encontra artigo para punir. A imprensa, quando quer, encontra adjetivo para condenar. E aí vem a instabilidade. Mudanças de clube, perda de espaço, desgaste de imagem. O jogador que antes era unanimidade no campo começa a ser discutido fora dele. Vale a pena? Compensa o risco? E se ele for suspenso em jogo decisivo? Essas perguntas circulam em mesa de dirigente como se o jogador fosse investimento financeiro. E de certa forma já é. Só que investimento sem seguro, a instabilidade também mexe com o vestiário. O vestiário é lugar de solidariedade e de competição ao mesmo tempo. Um companheiro defende o outro, mas também quer a vaga do outro. Um jovem que sobe quer mostrar serviço. Um veterano quer manter o lugar. E quando um jogador vira alvo de punições, ele vira também risco coletivo. Porque uma expulsão pode custar campeonato, uma suspensão pode desmontar a defesa. E o grupo, que precisa de paz, começa a olhar com desconfiança para quem traz tempestade. Fausto, acostumado a ser pilar, sente quando o pilar começa a ser questionado. E isso dói de um jeito diferente da pancada. Pancada passa com linimento. Questionamento fica. O futebol, nesse começo de década, também muda fisicamente. Mais jogos, mais viagens, mais exigência. O calendário aperta. O corpo não recupera. O treino, ainda sem ciência moderna, muitas vezes é repetição e desgaste. Corrida, coletivo, rachão pesado. Pouca prevenção. Muito aguenta. E o zagueiro que já vive de choque vai acumulando microlesões como quem acumula dívidas. E dívida, uma hora, cobra juros. A cada domingo, a linha de defesa continua sendo o lugar onde Fausto impõe respeito. Mas fora do domingo, a linha de defesa vira outra coisa. É a linha que ele precisa manter para não ser engolido pelo sistema. Ele se defende como sabe. Com firmeza, com orgulho, com confronto. Só que fora do campo, confronto não rende aplauso. Rende punição. Rende isolamento. Rende fama de difícil. E fama de difícil, num futebol que se profissionaliza, é quase sentença de instabilidade permanente. Porque o profissionalismo não é só salário. É também padronização. É transformar jogadores em peças substituíveis, em números, em contratos. O jogador que não se encaixa vira problema administrativo. E o administrador, quando não sabe lidar, corta. A ironia é que o futebol precisa de homens como Fausto para existir como espetáculo. Precisa do defensor que segura o craque. Precisa do duelo que faz a arquibancada prender a respiração. Precisa do choque que lembra que aquilo não é teatro. Mas, ao mesmo tempo, quer controlar a narrativa para vender o produto. Quer que o produto pareça civilizado? Quer que o produto pareça europeu, moderno, elegante e, nessa tentativa de parecer outra coisa, começa a punir aquilo que sempre foi parte do jogo. Fausto, então, vai sendo empurrado para a borda. Não de uma vez, aos poucos. Uma suspensão aqui, uma manchete ali. Um dirigente que perde a paciência, um árbitro que já entra prevenido, um adversário que provoca sabendo que a reação dele será amplificada, um julgamento em que o histórico pesa mais que o lance. E o mais cruel. Quanto mais ele tenta provar que ainda manda na sua faixa de gramado, mais o mundo fora do gramado tenta provar que quem manda é o papel. A fronteira que antes era simples, ataque de um lado, defesa do outro, vira labirinto. Dentro do campo, ele ainda é dono de território. Fora, ele é réu de reputação. Dentro, ele decide com o corpo. Fora, decidem por ele com caneta. Dentro, ele é necessário. Fora, ele é inconveniente. E nesse atrito constante, a carreira começa a perder o que todo grande defensor precisa para durar: estabilidade. Porque zagueiro vive de confiança. Confiança do treinador, confiança do companheiro, confiança do árbitro em não ver maldade em cada gesto. Quando essa confiança se quebra, o zagueiro vira suspeito permanente. E suspeito permanente joga com peso nas costas. O rio continua com seus domingos de sol acusador, com a poeira subindo do chão, com o grito que vem em ondas, com o bonde levando, torcedor apertado com o bar lotado de conversa. Mas para Fausto, o domingo já não termina no apito. Ele termina no dia seguinte no jornal. Termina na reunião da liga. Termina no corredor do clube. Termina na cara do dirigente que, em vez de perguntar: "Você está bem?", pergunta: "O que você fez?". E o corpo, que já vinha cobrando, começa a cobrar mais alto. Porque o corpo não entende política. Ele só entende impacto. E impacto, Fausto teve demais. A linha de defesa continua lá, pintada no gramado, reta, simples,
quase inocente. Mas a outra linha, a invisível, a social, a disciplinar, fica cada vez mais próxima. E quando duas linhas se aproximam demais, não sobra espaço para respirar. O zagueiro que vivia de encurtar espaço começa a sentir o próprio espaço encurtado. E é assim que um jogador vira caso antes de virar memória. Não por falta de futebol, mas porque o futebol ao redor dele decide que precisa de ordem e escolhe justamente o homem do confronto para provar que agora manda. A borda chega sem aviso, como chega a maresia quando o vento vira. Primeiro um cheiro, depois uma umidade na pele, depois a certeza de que a roupa vai colar no corpo o resto do dia. Para um zagueiro, a borda não é só o fim da linha de fundo. É o instante em que a perna demora meio segundo a mais para responder. É quando o joelho, que sempre foi dobradiça confiável, começa a ranger por dentro. É quando a cabeça ainda enxerga o lance antes de todo mundo, mas o corpo já não acompanha com a mesma obediência. E, no futebol do Rio que entra nos anos 1930, com pressa de cidade grande e moral de cartório, esse meio segundo vira sentença. Fausto dos Santos, que fez carreira impondo respeito na faixa mais ingrata do gramado, começa a sentir que a mesma faixa agora o empurra para fora. Não é uma queda teatral, dessas que o rádio narra com voz embargada. É um desgaste de oficina, ferramenta usada demais, aço que perdeu o fio. E para piorar, o mundo ao redor não tem paciência com ferramenta que já não corta como antes. O clube quer rendimento, a liga quer disciplina, o jornal quer personagem, o torcedor quer vitória. E o corpo quer descanso, mas não recebe. O futebol profissional, que se instala de vez no Brasil no começo da década, não chega como um tapete vermelho para o jogador. Chega como uma porta giratória. Entra quem se adapta, sai quem emperra. O discurso é de modernidade, de organização, de novo tempo. Só que o novo tempo vem com contas. Vem com calendário mais cheio, com viagens mais frequentes, com treinos mais exigentes, com cobrança mais direta. E vem com uma coisa que o amadorismo disfarçava melhor: a frieza. O atleta deixa de ser moço do clube e vira ativo. Ativo que precisa render. Ativo que pode ser substituído. Ativo que, se dá problema, é melhor vender, emprestar, encostar, esquecer. Para um zagueiro de choque, isso é cruel, porque o choque é o seu ofício e, ao mesmo tempo, a sua condenação. O atacante vive de lampejo. O defensor vive de repetição. Repetição de duelo. Repetição de corrida curta e explosiva. Repetição de contato. Ombro com ombro. Quadril com quadril. Chuteira raspando canela. Bola pesada em dia de chuva. Bola que quica torto em campo irregular. Bola que vem alta e pede cabeceio com o pescoço já dolorido de domingo passado. E não existe fisioterapia como se entende hoje. Não existe departamento médico com tecnologia. Não existe prevenção sistemática. Existe massagem forte, linimento, faixa apertada e a frase que atravessa gerações: aguenta. Aguenta até quando? O Rio de Janeiro, nesse período, é uma cidade que se ouve. O rádio entra nas casas, nos bares, nas barbearias. A voz do locutor vira autoridade. Ele descreve o lance e, para quem não viu, aquilo vira verdade definitiva. E a verdade definitiva, quando encontra um nome já marcado, cola como cartaz em poste. Fausto já não é apenas Fausto. É o zagueiro duro. É o temido. É o homem que, para uns, representa a coragem antiga do futebol. Para outros, representa o atraso que precisa ser corrigido. E quando a carreira começa a oscilar, essa etiqueta não ajuda. Ela pesa. Porque o declínio de um jogador raramente é só técnico. Ele é social. Ele é político. Ele é narrativo. Um craque em baixa ainda pode ser chamado de genial, mas sem sorte. Um zagueiro em baixa vira perigoso, indisciplinado, problema. A margem de tolerância é menor, o erro do atacante vira dia ruim. O erro do defensor vira gol, e gol vira manchete. E manchete vira reunião. O futebol carioca, que sempre foi um teatro de rivalidades, agora tem também o palco dos tribunais esportivos mais ativos, mais atentos, mais ansiosos por mostrar serviço. A súmula do árbitro ganha peso de documento. O depoimento vira ritual. A punição vira demonstração de força institucional. E, nesse ambiente, o jogador com histórico de confrontos passa a ser julgado não só pelo que fez, mas pelo que se espera que ele faça. A expectativa vira prova. A fama vira evidência. E o corpo, que já está mais lento, ainda precisa jogar com o peso de ser observado. Há um detalhe que costuma escapar quando se fala de fim de carreira: a solidão. O vestiário é barulhento, mas a solidão mora ali dentro.
Quando um atleta começa a perder espaço, ele percebe no olhar do companheiro, no tom do treinador, na conversa que para quando ele chega, percebe no jovem que sobe e treina como se cada bola fosse um pedido de emprego. Percebe no dirigente que já não chama pelo nome, chama pelo sobrenome, como quem cria distância. Percebe na imprensa que troca o elogio pelo apesar de. Apesar de ainda ter raça? Apesar de ser experiente? O apesar de é o aviso de que a paciência está acabando. E para Fausto, que sempre viveu de respeito, isso é veneno lento. Respeito não é vaidade. É ferramenta de trabalho. Um zagueiro precisa que o atacante o respeite para hesitar um instante. Precisa que o árbitro o respeite para não apitar contra ele por reflexo. Precisa que o próprio time o respeite para manter a linha, para confiar na cobertura, para não desmontar a defesa no primeiro susto. Quando esse respeito vira dúvida, a defesa vira areia. O corpo também começa a cobrar de maneiras que não aparecem na fotografia do jornal. Não é só a pancada grande, a fratura que vira notícia. É a dor miúda, a inflamação que não passa, o tornozelo que incha toda segunda-feira, a lombar que trava ao levantar da cama, a respiração que pesa depois de uma corrida curta. E num tempo em que a medicina esportiva ainda engatinha, muita coisa é tratada como frescura ou falta de vontade. O atleta aprende a esconder, aprende a mentir para si mesmo, aprende a entrar em campo com o corpo negociando cada movimento. Negociar com o corpo é perigoso, porque o corpo, quando perde, cobra com juros. A instabilidade de clube, que costuma acompanhar jogadores marcados por punições e conflitos, também corrói. Mudar de camisa não é só trocar cor. É trocar rotina, trocar confiança, trocar rede de proteção. É recomeçar num ambiente onde ninguém te deve nada. Onde o primeiro erro vira confirmação de preconceito. Onde o primeiro cartão vira eu sabia. E, para um defensor, recomeçar é ainda mais difícil porque a defesa é pacto. A defesa é entendimento silencioso. Um passo para frente, outro cobre. Um sobe, outro fica. Isso se constrói com tempo. E tempo é justamente o que falta quando a carreira entra em espiral. Enquanto isso, o futebol vai ficando mais produto. A arquibancada quer espetáculo, mas quer também segurança. O dirigente quer renda, mas quer também controle. O jornal quer vender, mas quer também posar de guardião da moral esportiva. E o jogador no meio vira alvo fácil, porque é ele que aparece. É ele que dá o carrinho. É ele que discute com o juiz, é ele que sangra. O dirigente não sangra. O jornalista não sangra. A liga não sangra. Quem sangra é o atleta. E quando o atleta sangra demais, o sistema diz que é culpa dele por ser excessivo. Fausto viveu num tempo em que o futebol ainda carregava muito da rua, da malandragem, da provocação, do duelo de honra. Só que, ao mesmo tempo, tentava se vestir de salão, de esporte civilizado, de espetáculo familiar, de instituição respeitável. Essa contradição não se resolve com decreto. Ela se resolve escolhendo culpados. E o culpado ideal é aquele que encarna a rua. Aquele que não sabe sorrir para a fotografia. Aquele que não aceita bronca como se fosse bênção. Aquele que responde. E responder fora do campo custa caro. A vida do jogador, então, começa a se estreitar. Menos espaço no time. Mais desconfiança. Mais cobrança. Menos proteção. E, quando o futebol deixa de ser o centro, o que sobra? Para muitos atletas daquele período, sobra pouco. Não há aposentadoria estruturada, não há carreira paralela garantida. Não há sindicato forte como escudo, há no máximo a fama, que é volátil, e alguns contatos que dependem de boa vontade. E boa vontade é coisa que se perde rápido quando a reputação está dividida. A reputação de Fausto, já marcada por controvérsias, entra nessa fase em que qualquer notícia vira confirmação de narrativa. Se ele se envolve em discussão, é temperamento. Se ele se afasta, é problema. Se ele tenta voltar, é teimosia. O homem vira rótulo. E rótulo não tem direito a nuance. O mais duro é que, mesmo em declínio, um zagueiro como ele ainda carrega lampejos de grandeza. Um corte preciso. Uma antecipação que desmonta o ataque. Um lançamento longo que pega o ponta em velocidade. Um comando de voz que organiza a linha. Coisas que não aparecem no placar, mas que quem entende do jogo reconhece. Só que o futebol, quando quer virar indústria, prefere números. Prefere estatística de vitória, de derrota, de expulsão. Prefere simplificar. E simplificar é apagar o que não cabe na tabela. O tempo passa rápido. E passa com barulho. O Rio muda, o Brasil muda, o mundo muda. A década de 1930 é uma década de tensão global, de crises, de regimes que se endurecem, de propaganda, de controle. No Brasil, o Estado Novo se instala em 1937, e a ideia de disciplina, de ordem, de autoridade ganha ainda mais força no ar. O futebol,
como fenômeno popular, não fica imune a esse clima. A palavra ordem vira virtude pública. E quando a ordem vira virtude, o homem do confronto vira suspeito por natureza. Fausto, que sempre viveu na fronteira, agora vive numa fronteira mais perigosa, a que separa o ídolo do incômodo. E essa fronteira não é pintada com cal. Ela é desenhada por conversas de corredor, por notas de jornal, por decisões de bastidor. Um dia você é indispensável. No outro você é difícil. E difícil é uma palavra que abre portas para o esquecimento. O esquecimento é um tipo de morte em vida para quem foi celebrado, porque o atleta vive de ser visto, vive de ser lembrado. Vive de entrar no estádio e sentir que existe um lugar para ele naquele barulho. Quando isso some, sobra o silêncio. E o silêncio, para quem passou anos ouvindo a arquibancada, é ensurdecedor. Os últimos anos de Fausto caminham nessa atmosfera de desgaste e de sombra. O corpo já não é o mesmo. A carreira já não tem o mesmo eixo. A imagem pública já não é controlável. E num tempo em que a proteção social ao jogador é precária, qualquer queda vira abismo. O futebol não oferece rede. Oferece, no máximo, uma escada que pode ser puxada a qualquer momento. E então chega 12 de abril de 1939. Fausto dos Santos morre com apenas 34 anos. 34. Idade em que hoje, muitos defensores ainda comandam a zaga com experiência e leitura. Mas naquele tempo, para um homem que viveu de choque, que atravessou a transição brutal do amadorismo para o profissionalismo, que carregou no corpo e na reputação o peso de ser símbolo, 34 anos já podia parecer uma vida inteira comprimida. A morte precoce tem um efeito estranho. Ela congela a discussão. Ela impede a reabilitação lenta, aquela volta por cima discreta, aquela chance de virar treinador, dirigente, comentarista, de recontar a própria história com a voz de quem sobreviveu. Ela fecha a porta antes que o tempo faça o seu trabalho de suavizar arestas. E, quando a porta fecha cedo, o que fica do lado de fora são versões. Versões de jornal. Versões de torcida, versões de dirigente, versões de adversário. O homem real, com suas contradições, fica soterrado. E é aí que a linha de defesa volta como imagem final, insistente. Porque a linha de defesa, para Fausto, sempre foi fronteira de respeito. Era ali que ele dizia, daqui você não passa. Só que fora do campo, a fronteira era outra. Era a linha invisível entre ser celebrado e ser tolerado, entre ser necessário e ser descartável. Entre ser herói de domingo e problema de segunda-feira, ele passou a vida defendendo uma faixa de gramado como se defendesse a própria dignidade. E quando o futebol mudou de pele, essa dignidade passou a ser negociada em papel, em ata, em julgamento, em manchete. O legado dele fica preso nessa ambiguidade que o tempo não resolve sozinho. Para muitos, permanece a lembrança do zagueiro imponente, do defensor que fazia o atacante pensar duas vezes, do homem que transformava a área em território proibido. Para outros, fica a imagem do jogador difícil, do temperamento que explodia, do caso disciplinar que o futebol moderno precisava. Apontar para provar que tinha controle. Mas talvez a marca mais fiel seja justamente essa. Fausto foi produto e vítima de um futebol que queria tudo ao mesmo tempo. Queria a virilidade do duelo e a limpeza do espetáculo. Queria a coragem do choque e a elegância do discurso. Queria o defensor que intimidava, e, ao mesmo tempo, queria que ninguém se sentisse intimidado. E quando essas vontades se chocam, alguém paga a conta. Quase sempre paga quem está na linha. Na primeira linha. Na linha de defesa,